Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 2. Nós vamos tratar sobre transformações químicas. Aqui ele vai propor algumas questões, tá? Para vocês, aqui não é preciso responder, só para vocês pensarem sobre. Então ele vai falar aqui sobre fenômenos físicos ou transformações físicas e fenômenos químicos ou transformações químicas, que a gente usa mais hoje. Que ele fala o seguinte: uma transformação física consiste numa transformação em que não há formação de novas substâncias, pois não ocorre qualquer alteração das propriedades características das substâncias iniciais. Então, quando a gente tem, por exemplo, mudança de estado físico, quando você tem o gelo passando do estado sólido para o estado líquido, quando ele está derretendo, derretimento do gelo, por exemplo, está passando do estado sólido para líquido, mas continua sendo água. Então, continua sendo H2O. A constituição ali não mudou, está mudando apenas o estado em que ela se apresenta. É a mesma coisa quando você vai ferver a água, também é a transformação física. E é o que a gente fala, as mudanças de estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, e de gasoso para líquido, líquido para sólido, ou de sólido direto para gasoso. Todas as transformações físicas, todas as mudanças de estado físico são transformações físicas, tá? Então lembrar disso. Agora, na transformação química, né, que a gente fala, quando se formam substâncias diferentes das originais, aí a gente tem transformação química ou reação química, ok? Aqui está falando, ó, quando tem a queima do papel, constituído de celulose, ocorre a formação de substâncias de cor preta, que é o carvão, e simultaneamente a formação de fumaça, constituída principalmente de vapor de água e gás carbônico. Essas novas substâncias foram formadas pela reação química entre celulose e oxigênio do ar. Então aqui a gente tem uma reação química, uma transformação química. As principais evidências de ocorrência dessas reações químicas, a gente vai ter quando tem mudança de cor, por exemplo, na queima do papel, liberação de gás. O antiácido, quando você coloca em água, tem liberação do gás, então é uma evidência de que está ocorrendo ali uma reação química. Formação de um sólido ou formação de precipitado. Quando você mistura duas substâncias e aquela substância ali, depois de misturada, depois de colocada em contato um com o outro, vai formar um sólido, né? Vou mandar um exemplo para vocês, que são duas substâncias que estão em solução, líquidas, né? São transparentes. Quando você mistura as duas, vai formar um sólido amarelo. Então, ali é uma evidência de que ocorreu uma reação química, tá? Aparecimento de chama ou luminosidade, por exemplo, queima, né, do álcool aqui. Passou alguns exemplos. E vocês têm que saber o seguinte: quando eu estou reagindo, você vai ter reagentes que vão, essa seta aqui indica formação, tá? Formando produtos. Então, você vai ter reagentes formando produtos. Então, os reagentes estarão do seu lado esquerdo e os produtos do lado direito. Por exemplo, aqui a gente tem carbono com oxigênio. Então, carbono e O2 são os reagentes e vão formar o CO2, que é o produto. Olha só, aqui ele te falou, ó. Esse aqui, dessa cor, é o carbono, e desse tamanho é o carbono. Vermelhinho aqui, a esfera vermelha já é o oxigênio. Aqui formou um carbono, então é C, e O2, porque tem dois oxigênios ali. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Você tem 2 mols de H2, então cada hidrogênio é representado por uma esfera aqui, mais o O2, que é representado aqui, né, por essa esfera maior, vocês estão vendo, formou um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio. Ó, o hidrogênio não é dessa cor aqui, desse tamanho. Então, você está formando H2O. E no caso, você formou 2 mols. Tá balanceadinho aqui, porque você tem essa reação.
Se você não balancear, vai ficar com números de hidrogênios diferentes do que você tinha inicialmente. Mesma coisa para o oxigênio, tá? Então, aqui tem 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, tem 4 átomos de hidrogênio do lado direito e 2 de oxigênio. Tem 2 de oxigênio aqui também e 2 vezes 2, 4 de hidrogênio. Então, tá balanceado, tá? E aqui? Aqui vai falar sobre aquecer uma panela de alumínio. Quando você está aquecendo um alumínio, ele não vai deixar de ser alumínio. Então, isso é fenômeno físico ou transformação química, né? Transformação física ou transformação química. Quando você acende o fósforo, você tem uma combustão. Quando eu falar em queima, combustão, eu estou falando de transformações químicas, né? Presta bastante atenção nisso. Ferver água, eu citei para vocês lá, é mudança de estado físico. Isso é transformação física ou transformação química. Quando você queima o açúcar, tem até a mudança de cor, né? O açúcar branco para aquela coloração caramelo ali, fica marrom, né? Então aqui você está alterando a cor, tem alteração de cor. Alteração de cor é um indício de transformação química, né? Gelo, quando o gelo, você pega uma forminha, coloca água e coloca lá no freezer e vai formar o gelo. Isso é transformação física ou transformação química? Aí vocês vão ver aqui. Os que forem transformação química, aí você vai assinalar e vai marcar aqui corretamente, tá? Aqui, pessoal, quando a hematita, o que vai reagir da hematita é o ferro 2O3. Aqui deveria estar aqui embaixo, menorzinho, tá? Esse 2 tem que ficar com menor, mas aqui não dá para colocar. Então, vocês têm o óxido de ferro, né, reagindo com o CO, aqui, esse CO, o monóxido de carbono é CO, o ferro, aqui vai ser formado o ferro metálico, é o ferro sólido, e aqui o dióxido de carbono nada mais é do que o CO2, lembrando que esse 2 que fica aqui, eu não consigo colocar porque tem uma limitação aqui do programa. Mas ele tem que ficar aqui embaixo, tá? Ele é um número menorzinho, igual a gente tem aqui em cima, CO2, tá vendo? Então, você tem Fe2O3 mais CO formando. Então, Fe2, esse mais aqui reage com o monóxido de carbono, com CO, formando Fe e CO2, tá? Então, o que representa esse mais? Aqui é a reação, E o que representa a seta? Falei para vocês, está formando, leva à formação. Qual substância que é consumida? Então, os reagentes serão consumidos, então você vai colocar quais substâncias. Você tem o óxido de ferro, você tem o CO, né? Que substâncias são formadas? As substâncias que estão aqui à sua direita, que são os produtos, eles que serão formados, tá? Então, eu falei para vocês, aqui eu tenho ferro e formação de CO2. Quais são os reagentes e quais são os produtos? Eu falei para vocês, os reagentes ficam do lado esquerdo, os produtos do lado direito, então é só falar. Então, você vai escrever a fórmula deles, tá? Não esqueça de fazer isso aqui. Na questão 3, tem um erro na apostila de vocês, porque isso aqui foi consertado depois, mas eu vou mandar a questão certa, tá? Então, aqui ele está te falando, olha só que você tem átomo de carbono com oxigênio. Então, aqui inicialmente você tem um átomo de carbono com oxigênio, você tem o CO. Então, você tem aqui, ó, CO, duas moléculas de CO, né? Uma e duas, ó. Formando, e você tem também aqui só o oxigênio. Então, esse CO com O2. Lembrando que esse 2 fica menorzinho aqui. Então, você tem aqui o CO reagindo com o O2. Eu tirei isso daqui, porque aqui representa o átomo de carbono. Carbono é C, o oxigênio é O. Então, CO mais O2 vai formar o quê? Aqui tem um de carbono, CO2. Ok? Essa é a reação.
Então, você tem como reagentes aqui o CO e o O2 e como produto o CO2, tá? Bem simples aqui. Aí, vocês vão avaliar. Então, eu tenho CO reagindo com o O2, formando CO2. Tem uma reação química, uma transformação química aqui. Aí, vocês vão avaliar qual dessas está correta, tá? Na 4, também na apostila de vocês faltou essa figura aqui. Então, eu vou mandar essa questão para vocês lá no grupo, tá? O esquema a seguir representa o sistema antes e depois da reação. Então, olha só. Verde é o cloro, o cinza é o hidrogênio. Então, você tem H2, porque você tem dois deles ligados aqui, dois hidrogênios ligados, dois cloros ligados. Então, é H2 mais Cl2 formando HCl, ó. Um de cloro e um de hidrogênio, HCl. Ok? Então, é isso que você tem. Então, escreva as fórmulas dos reagentes, eu já falei para vocês, é só vocês escreverem, e do produto. Represente a reação que ocorreu por meio da equação química. Então, vocês têm que fazer H2 mais Cl2 formando HCl. Só que o HCl vai ter que ter 2 mols dele, porque eu preciso ter a equação balanceada. Então, não esqueçam disso. Na 4, qualquer dúvida é só perguntar. 5. Aqui ele vai falar que esse estudante relatou todos esses aqui como se fosse reação química. Só que ele vai ter cometido erro ou não, né? Porque tem a opção aqui que ele não comete erro algum. Então, lembrando, fenômeno químico, a gente tem exemplos como combustão, na reação química, né? De combustão, a gente tem o escurecimento de frutas também. Lembra lá das evidências, né? Possíveis evidências para ter ocorrido reação química. Com liberação de energia na forma de luz, de calor, formação de precipitado, né? E lembrar que mudanças de estado físico são sempre transformações físicas. Aí vocês vão avaliar, vão ver. A adição de álcool à gasolina ali é realmente uma reação química? Está ocorrendo uma reação ali? Ou é só a formação ali de uma mistura? Fermentação da massa, da fabricação de pães. Lembrando que isso aqui, ó, na fermentação, ocorre liberação de gás. Obtenção de sal por evaporação da água. Evaporação é mudança de estado físico, né? Precipitação da chuva, mudança de estado físico também. Queima de uma vela é combustão. Aí vocês vão avaliar e vão ver quantos erros ela cometeu. E marcar aqui. Ou ele cometeu, né? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.